Em um restaurante na beira da estrada no estado do Arizona, vemos Jack Reacher sentado calmamente enquanto policiais se aproximam para prendê-lo, devido à agressão aos rapazes que estão do lado de fora. Jack alerta que em 90 segundos o telefone do restaurante vai tocar, e em seguida, os policiais serão levados para a prisão. Os policiais dão risada da situação, mas param no momento em que o telefone toca. Jack avisa que é a Major Turner, do Departamento de Investigação Criminal da PM da Virgínia. As viaturas da PM chegam e levam os policiais presos. Acontece que Reacher havia desmascarado um esquema criminoso envolvendo o dono do restaurante, que é preso junto com os policiais corruptos que estavam envolvidos em tráfico humano. Logo em seguida, Reacher liga para a Major Turner, uma oficial do exército com quem ele vinha trocando informações. Eles haviam trabalhado juntos remotamente em investigações anteriores. Ele promete encontrá-la pessoalmente em Washington. Reacher chega ao quartel do exército e é recepcionado pela sargento Leach. Na sala de Turner, Reacher encontra o coronel Morgan, o novo comandante do posto, que informa a ele que Turner foi presa, acusada de vazar informações confidenciais e traição. Reacher desconfia que há algo de errado e consegue algumas informações com a sargento Leach. Reacher se encontra com o advogado que foi designado a Major Turner, o coronel Moorcroft. Ele informa a Reacher que Susan Turner proibiu que ele a visitasse em todas as circunstâncias. Reacher fica confuso com a situação, sem entender o motivo. Então, Moorcroft esclarece que pode ter relação com a ficha dele, especificamente, a alegação de que nunca pagou pensão alimentícia. Surpreso, Reacher responde, não tem filhos. Moorcroft, então, revela evidências que uma mulher chamada Candace Dutton teria procurado o exército para reivindicar uma indenização em nome de sua filha, Samantha Dutton, de 15 anos. Candace tem 2 condenações por prostituição e posse de drogas. Reacher responde dizendo que só pode haver um engano. Sem querer se aprofundar no assunto, desvia o foco e afirma que sua visita ali é unicamente por causa da Major Turner, mas Moorcroft não sabe ao certo a história. Reacher fica intrigado com Samantha, sua suposta filha, mas antes de decidir algo, ele percebe que está sendo seguido. Ele aborda os homens e descobre que trabalham para uma empresa privada chamada Parasource. Mais tarde, Reacher decide seguir Sam discretamente para ver sua rotina. Mas Sam nota que está sendo seguida por ele e o confronta. Reacher pergunta sobre a mãe dela, Candace, dizendo que é apenas um velho amigo. No entanto, Sam demonstra desconforto com o assunto e responde friamente que não mora mais com a mãe. Antes que Reacher consiga dizer qualquer outra coisa, ela se afasta apressadamente, ignorando-o por completo. Na manhã seguinte, Reacher se encontra novamente com o coronel Moorcroft. Ele entrega relatórios que 2 dos soldados, sob o comando de Turner, morreram misteriosamente no Afeganistão. Reacher diz que os responsáveis pela morte dos soldados também quer que Turner saia da jogada e que por isso eles precisam tirar ela da prisão o mais rápido possível. Moorcroft responde dizendo que a própria Major Turner não quer que Reacher se envolva no caso, mas Reacher ignora o aviso e exige que o coronel providencie a libertação dela, afirmando que ligará mais tarde. Ao final do dia, Reacher decide ligar para Moorcroft. No entanto, o coronel está sendo torturado por um homem misterioso, conhecido como O Caçador, o mesmo sujeito que orquestrou a prisão de Turner após ela iniciar uma investigação sobre o que aconteceu no Afeganistão. No dia seguinte, Jack é acusado injustamente do assassinato de Moorcroft e colocado na mesma instalação de detenção militar que Turner. Lá, Reacher conversa com a advogada Sullivan, que irá defendê-lo. Mas, Reacher percebe que tem muita coisa errada e bola um plano. Ele pede que a tenente Sullivan pegue algo para ele comer, pois sua glicose está baixa. Quando Sullivan sai da sala, Reacher mexe na bolsa dela e pega as chaves do carro e dinheiro. Ele pede que abram a porta e é escoltado por Steen até sua cela. Mas antes que a porta se feche, Reacher acerta Steen e ele desmaia. Com suas vestes, ele consegue sair e ir até a cela de Turner, que por pouco não foi finalizada pelos homens que estavam seguindo ele outro dia. Logo, Reacher e Turner conseguem dar fuga nos militares e fugir do local com uma viatura da PM. Tempo depois, Reacher e Turner chegam em um cybercafé, onde tentam acessar os e-mails para descobrir provas. Steen e o coronel Morgan receberam a notificação de tentativa de acesso. Com o endereço em mãos, Morgan manda o caçador ir atrás deles e fazer o trabalho. Reacher e Turner saem do café, mas já estão sendo seguidos pelo caçador. Eles entram em um restaurante para despistar o homem. O caçador entra no restaurante pelas portas dos fundos, onde Reacher e Turner já esperavam por ele. Uma luta intensa ocorre entre os 3. A polícia chega no local, interrompendo a surra que Turner e Reacher estavam levando, mas o caçador acaba finalizando os policiais rapidamente e perdendo a dupla de vista. Turner e Reacher conseguem escapar e se hospedar em um hotel de beira de estrada. No quarto, eles conversam sobre o homem ser um funcionário da Parasource. No dia seguinte, Reacher compra um celular e entra em contato com o coronel Morgan. Reacher diz que irá descobrir os segredos que Morgan está escondendo, pois o e-mail de Turner está cheio de provas. Morgan rebate, dizendo que não tem nada para achar, e logo é surpreendido por Turner e Reacher em sua sala. Reacher rende Morgan enquanto Turner vasculha seu computador e transfere todas as informações para um pendrive e saem do local. Eles conseguem imprimir alguns dos e-mails suspeitos de Morgan. Reacher entra em contato com Leach e pede que ela investigue no que a Parasource está envolvida e que ela descubra o paradeiro de Daniel Prudhomme, um ex-militar que teve acesso às operações suspeitas da empresa. Turner mostra a Reacher fotos que tiraram dele e Sam no dia em que ele se encontrou com ela, e percebe que Samantha está sendo seguida. Reacher e Turner correm para um conjunto de apartamentos onde Sam mora, e encontram um casal sem vida. Reacher analisa o local e acha Sam escondida no armário. Os 3 fogem juntos do apartamento. Para mantê-la em segurança, eles decidem deixar ela em um internato. Em outra cena, Morgan recebe a visita do caçador que não está feliz com as falhas dele. Irritado, o caçador acaba agredindo o coronel por ele ter deixado que Reacher levasse as informações comprometedoras, se aproveitando de Reacher ter deixado suas digitais no local. No internato, Reacher observa Sam de longe e nota que ela retirou um celular do bolso e enviou uma mensagem.
Ele rapidamente age, fugindo novamente com Turner e Sam. No caminho, ele recebe a ligação da Sargento Leach, que informa que a Parasource tiveram problemas no Afeganistão, onde perdeu contratos com o governo e estão falidos. Leach explica que a Parasource fica em Nova Orleans e informa que o Coronel Morgan foi morto e que suas digitais foram encontradas na cena. O trio embarca no avião para Nova Orleans, usando identidades falsas. No avião, Sam conversa com Turner sobre seu pai, dizendo que ele também serviu no exército, mas que não chegou a conhecê-lo. Richard escuta a conversa atentamente, mas logo percebe 2 infiltrados no avião e rapidamente lida com eles sem chamar atenção. Quando o avião pousa, Richard usa o celular de um deles para falar com o caçador, que por sua vez, propõe um acordo que se Richard entregar Turner, ele garante que não fará nenhum mal a Sam. Richard desliga, e na saída no avião, ele usa as escadas para desviar do caçador, mas ele e mais 2 homens conseguem notar a fuga. Richard e Turner conseguem despistar os agentes e escapar com Samantha. Em Nova Orleans, Samantha quer saber a verdade sobre o que está acontecendo e por que estão atrás dela. Richard e Turner explicam que descobriram que algumas pessoas estavam roubando do governo e que eles acham que ela é filha de Richard, e explica sobre o processo de paternidade que Candy abriu contra ele. Sam então revela que a ideia do processo de paternidade foi dela, pois queria que sua mãe tivesse uma vida melhor, que ela está bem desde que saiu da prisão e pede desculpas pela confusão. Após se hospedarem em um hotel, Richard e Turner discutem sobre a missão, pois Richard acha que Turner deveria ficar com Sam enquanto ele vai atrás de Prudhomme. Turner se recusa, mas Richard toma a frente. Ele encontra com a Sra. Prudhomme, que entrega uma foto do ex-companheiro, e sai. Richard é encurralado por 4 homens. Eles questionam sobre o paradeiro de Turner, e Richard usa uma estratégia para conseguir enganá-los e finalizá-los. O caçador aparece e troca tiros com Richard, ameaçando machucar Sam, mas antes que Richard possa pegá-lo, ele foge. Em outra cena, Steen acaba de chegar ao aeroporto de Nova Orleans e é comunicado pelo tenente Decudreau sobre os homens que foram agredidos no avião, ex-militares desempregados. Steen pede que eles investiguem todos os dados que puderem para descobrir quem são essa gente. De volta ao hotel, Richard se depara com Turner ensinando Sam golpes básicos de defesa, mas diz que se ela dependesse desse golpe, certamente não estaria viva. Richard nota que Turner está irritada com ele, mas insiste na conversa. Ele entrega uma foto de Prudhomme para ela, e mais uma vez eles discutem sobre Turner não ter ido na missão. Richard pede desculpas e explica que está acostumado a trabalhar sozinho, e pergunta o que eles devem fazer, mas sem sucesso. De noite, Sam acaba saindo do quarto. Na manhã seguinte, Richard e Turner ficam desesperados com o sumiço de Sam, mas a garota reaparece no quarto com informações sobre um armazém onde Prudhomme possa estar. Richard diz que o que ela fez foi perigoso, e Sam acaba despertando sentimentos paternos nele. Richard e Turner seguem até um armazém isolado, onde localizam Prudhomme. Turner assume a liderança e começa a interrogá-lo, tentando extrair informações cruciais. No entanto, Prudhomme se mostra hesitante. Diante da resistência, Turner perde a paciência e parte para a força física, agredindo Daniel na tentativa de fazê-lo falar. Receoso, Prudhomme começa a falar. Ele confirma que houve contrabando de armas nas operações da Parasource para insurgentes, onde as armas estavam sendo desviadas dos Estados Unidos. No entanto, os líderes locais quiseram renegociar, e a empresa não. Devido a isso, o comboio foi bombardeado enquanto atravessavam um campo, e que um cara que trabalhava para a Parasource efetuou os disparos contra os soldados americanos, e que ele acabou desertando por medo. Mas, Turner percebe uma falha. Richard tem a ideia de que eles se infiltrem em um dos aviões de carga. Com um pouco de sorte, conseguem embarcar em um que está programado para aterrissar às 22 horas. Pouco depois, Turner entra em contato com Espin, usando um celular que ela havia colocado discretamente no bolso dele, graças a uma mulher que, amando dela, esbarrou propositalmente com ele na rua. Na conversa, Turner explica que tem uma testemunha que pode inocentá-la. Turner explica que os homens que estão atrás dela querendo finalizá-la se trata de homens da Parasource. Ela pede que ele siga as instruções escritas no verso do celular e que vá ao local indicado sozinho. Mais tarde, enquanto se dirige ao ponto de encontro com Turner, Espin recebe uma atualização de Decudreau. Os homens do avião foram pagos por uma empresa de fachada. Após rastrearem as transações financeiras, o nome descobrem que tudo tem vindo da Parasource. Ele explica que está indo buscar uma testemunha, e passa o endereço para ele ficar de prontidão, mas não sabe que a ligação está sendo rastreada pelo caçador e o general Harkness, que pede para seus homens eliminarem a testemunha. Spin chega no local, escuta a Prudhomme contar a história mais uma vez e o leva para depor. Mas, antes que ele entre no carro, os homens do general Harkness chegam no local atirando contra eles. Spin consegue desviar e abrir fogo contra eles, mas Prudhomme é finalizado. Richard entra em cena, derrubando um homem. No cais, uma reserva de petróleo é atingida, gerando uma explosão enorme. Spin consegue chamar reforços no meio do caos. Turner se envolve também, derrubando o último homem. Turner e Richard explica sobre o fornecimento de armas que a Parasource estava mandando aos insurgentes. Turner diz que Spin pode levar eles presos, pois eles querem estar na pista de pouso da Parasource em 1 hora. No caminho, Spin descobre que a Parasource perdeu contratos bilionários com o governo há 6 meses, e não estavam conseguindo cobrir as despesas, mas de repente, começaram a pagar os credores. O trio consegue chegar no aeroporto, onde veem as caixas sendo carregadas para o avião. Sem tempo para esperar a liberação do guarda, eles invadem a pista de voo. O general Harkness aparece com os seus homens e diz que comanda a empresa. Turner revela que as caixas que ele está transportando deviam conter armas que pertencem ao exército dos Estados Unidos, mas que ele vendeu elas aos insurgentes, e que por isso, elas estão vazias, e exige que ele abra as caixas. No entanto, uma delas contém exatamente o que a nota diz. Turner, não convencida, exige que ele abra as outras caixas, mas infelizmente estão todas cheias, e assim, eles têm que levar Turner presa. Mas Richard também não está convencido, e decide abrir as caixas novamente.
Reacher pega um lança-míssil e bate com ele no chão, onde diversas bolsas de ópio caem no chão, desmascarando o General Harkness. O clímax acontece durante um desfile militar em Nova Orleans. Sam acabou usando o cartão roubado no hotel e o caçador descobriu sua localização. Sam liga imediatamente para Reacher, falando que está em perigo. Reacher corre contra o tempo para salvar Sam, enquanto Sam tenta despistar o caçador no meio do desfile. Turner e Reacher chegam e começam a procurar por Sam. Turner consegue achar ela, mas entra em um confronto com um dos capangas do caçador. Sam acaba fugindo pelo telhado, mas é pega. Reacher chega na hora, mas o caçador ameaça finalizar a garota se Reacher não se render. Reacher abaixa a arma e olha fixamente para Sam, dizendo que isso significa que eles já estão mortos. Sam entende o recado e, na mesma hora, usa o golpe que Turner ensinou. Reacher se joga em cima do caçador e ambos caem no chão. Eles se levantam e se enfrentam em uma luta intensa. A batalha é brutal e pessoal. Ambos estão machucados e trocam socos violentos. Reacher, com ferimentos visíveis, consegue quebrar o pescoço do caçador e finalizá-lo em seguida. Após toda a confusão, Turner é restituída como major e recebe reconhecimento pelo trabalho limpo. Já com tudo resolvido, Reacher se despede de Turner. Eles compartilham respeito mútuo, mas ela decide continuar sua carreira militar, enquanto ele volta à estrada como andarilho solitário. Reacher se encontra com Samantha para uma conversa final. Ela revela que descobriu que ele não é seu pai biológico, mas afirma que gostou de acreditar nisso por um tempo. Reacher diz que não se sente melhor com a notícia. Embora não sejam pai e filha de sangue, Reacher demonstra afeto e preocupação e eles se despedem com um abraço sincero. Bom galera, esse foi o filme de hoje, comenta aí embaixo e me conta o que achou. Eu sou Gustavo Marques, vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.